Bom, acho que a gente tendo passado em revista por todos esses aspectos introdutórios do módulo 1, nós já podemos, aqui no módulo 2, tratarmos desse estado regulador, né, do seu aparecimento no Brasil e como é e por que ele se deu. E aí, basicamente, nós estamos falando meados da década de 90. Essa década foi muito marcante porque o país se entregava exausto depois de um crescimento econômico puxado pelas estatais, uma participação enorme do Estado nisso. Só para vocês terem uma ideia, desde os anos 40 o Brasil vem criando diversas empresas estatais e isso acaba assumindo a proporção muito grande nos anos 60 e 70, quando o regime militar realmente abraça o nacionalismo, advoga o nacionalismo, entre 60 e 70 nós temos ali a criação de mais de 300 empresas estatais, fortalecendo o papel das BRAs, né? Petrobras, Nuclebras, Eletrobras, Siderbras, todas atuando em setores supostamente estratégicos. Em setembro de 81, houve um recenseamento oficial e nesse recenseamento deu-se conta da existência de 530 pessoas jurídicas públicas de caráter econômico, ou seja, empresas controladas pelo Estado que se dedicavam à atividade econômica. Apenas no plano federal isso. Mas por que foi o Estado, então, que puxou o crescimento econômico do Brasil? No fundo, o Brasil é um país de industrialização tardia, né? Naquele momento, o mercado de capitais engatinhava, a gente não tinha um mercado de capitais pujante, e não temos ainda, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os países mais avançados, com taxas de juros baixas, os recursos dos particulares, das empresas, dos fundos de investimento migram necessariamente para o mercado de capitais, para o investimento de risco. Aqui no Brasil não, né? Especialmente com essa taxa Selic em 10,5, como ela está hoje, é difícil alguém sair da renda fixa para a Bolsa. Mas, de toda forma, a lei do mercado de capitais brasileira é de 65, né? E foi o Estado, portanto, a falta dessa dinamicidade do financiamento pelo setor privado, foi o Estado que carregou o crescimento nas décadas de 60 e 70, financiando a indústria pesada de transformação. Esses anos geraram um crescimento distorcido, né, porque foi todo ele alavancado pelas estatais, que produziram déficits importantes, que levaram à crise dos anos 80, marcada por uma hiperinflação, por um baixo crescimento e uma taxa de desemprego muito alta. Então, viver nos anos 80 realmente não era nada fácil, né? Os salários se corroíam, o poder de compra do trabalhador era corroído muito, muito facilmente. O aperto monetário que a gente vivia ali interferia em todos os aspectos do cotidiano social do brasileiro. Então, logo a crise do Estado se precipita, né? O Estado perde completamente a capacidade de investimento. Então, o que acontece ali em meados de 90 é que há uma onda neoconservadora que se levanta para alardear a necessidade de reformas econômicas sempre orientadas para o mercado. Quer dizer, a ideia era mais liberdade para o setor privado, com um ambiente de segurança jurídica, onde o setor privado conseguisse investir. Isso tudo como resposta à crise. A esquerda se apavora nesse momento, né, achando que é um retorno do Estado mínimo, uma espécie de déjà vu, e faz de tudo, portanto, para evitar que essa reforma liberalizante ocorra. Mas a única certeza que se tem ali por volta de meados de 90 é que o Estado precisava ser reconstruído. Então, a reforma do Estado ela deveria endereçar 5 problemas fundamentais. O primeiro problema é a própria delimitação do tamanho do Estado. O
Estado tinha se agigantado, tinha se tornado muito grande. Então, a ideia era qual é o tamanho de Estado ideal. A sua redefinição como um ente regulador, isso estava em pauta também. A recuperação da governança, né? Muito importante isso, em função da necessidade de transparência, especialmente se o Estado quisesse contar com investimentos privados. A resgatar a capacidade financeira e administrativa para implementar as decisões políticas. E o aumento da governabilidade, né, com a capacidade política do governo de intermediar todos esses interesses, garantir a sua legitimidade e governar. No fundo, eram esses pontos que a reforma estava querendo endereçar. Sobre o tamanho do Estado, delimitar o tamanho do Estado, as discussões envolviam sempre privatizações, né, publicização e terceirização. Então, esse tema ficou muito em voga, né, naquele momento, porque o Estado precisava se despir dessa figura de empresário, né, mas em contrapartida, na medida em que atividades então titularizadas pelo Estado, óleo e gás, energia, portos, aeroportos, na medida que essas atividades migrassem para o particular, para o setor privado pela via da privatização e da liberalização desses setores, havia, por outro lado, a necessidade de você reforçar esse papel regulador do Estado em relação a esses serviços públicos que estavam sendo transferidos para a iniciativa privada. Então, a par de regular essas atividades que estavam sendo transferidas para a iniciativa privada, na prestação de serviços públicos essenciais, o Estado foi sendo reaparelhado também para ampliar o seu escopo, sob o argumento de que era preciso criar uma rede de proteção para os hipossuficientes. Então, essa noção de hipossuficiência, ela se intensifica e o Estado se dedica a criar essa rede de proteção, né, densificando a sua atividade normativa. Isso é muito importante. E isso se dá ali no meados dos anos 90. Né? E para quê? Para que o Estado possa realmente perseguir esses objetivos públicos, né, de interesse público, as políticas públicas. E com isso a gente tem um exemplo, a lei de cotas para pessoas com deficiência, a gente tem o próprio conceito de consumidor sendo reforçado. Aliás, o conceito de consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço na qualidade de destinatário final, que é um conceito estándar, esse conceito ele vem embutido com a noção de vulnerabilidade. Ou seja, na relação com o fornecedor, o consumidor ele sempre será considerado a figura vulnerável na relação. E agora, mais recentemente, já se fala de uma hipervulnerabilidade ou de uma vulnerabilidade agravada, né, reconhecida a determinados indivíduos ou grupos sociais. Né? Então, veja que essa rede de proteção criada pelo Estado, ela só se intensifica. Né? E outros exemplos também, o Estatuto do Idoso, né? A defesa das minorias através de regulamentos e leis que assim o fazem. Então, o Estado, ele interfere realmente na vida, tanto econômica quanto social, estabelecendo as regras do jogo e fiscalizando essas regras mediante o poder de polícia. Esse poder de polícia hoje já está bastante atenuado, nós vamos depois tocar nesse ponto, poder de polícia versus regulação, mas é fato que, diante desse quadro instalado, o Estado ele aumenta aquilo que a gente vai chamar de a potestade estatal moderna, que ela é muito amplificada. Né? O Estado está presente nas mais diversas situações, né? Regulando aspectos como medicamentos, as condições sanitárias de restaurantes, ambientes de entretenimento, enfim,
regulando aspectos centrais da nossa vida, como, por exemplo, o que a gente deveria consumir em termos de audiovisual, mais recentemente interferindo, inclusive, na possibilidade de regular as redes sociais, né, que é um tema muito atual hoje, quer dizer, em função do crescimento das big techs, né, e toda essa discussão em relação a discursos de ódio, incitação à violência, patrocinada via plataformas digitais, via os aplicadores de conteúdo, o Estado já começa a querer regular isso, né, tentando atribuir responsabilidades à plataforma para banimento ou suspensão de contas e perfis de usuários. Então, a gente vê realmente o aumento dessa potestade estatal, e de modo que o maior ou menor interesse da regulação deveria andar em harmonia com a ideia de atividades titularizadas pelo Estado, atividades liberadas ao setor privado, né? Aquelas atividades que antes tinham sido titularizadas pelo Estado e transferidas para a iniciativa privada, essas me parecem que realmente merecem uma regulação maior, em função de que cabiam ao Estado exercer essas atividades em caráter originário, né? Na medida que essas atividades são transferidas para a iniciativa privada, aí realmente faz todo sentido que o Estado as regule, monitorando essas atividades, tentando estabelecer obrigações principais, reforçando níveis de serviço, com indicadores de qualidade, estabelecendo inclusive punições para aqueles que desrespeitam as obrigações pactuadas. Então, nesse sentido, me parece que a regulação deve estar muito mais presente. Agora, na medida em que as atividades são abertas à livre iniciativa, especialmente as atividades entregues a um regime concorrencial, e aí essa regulação ela não faz tanto sentido, porque no fundo é o mercado que regula, né? Então, nós vamos ver que toda vez que há uma concentração de mercado, ou seja, poucos players naquele mercado, com características de duopólio, de monopólio, aí, obviamente, que a regulação ela faz todo sentido. Mas na medida em que você tem uma atividade totalmente entregue às forças de mercado, entregues ao livre jogo da competição, o Estado vai se desinteressando em regular essas atividades. Isso, mais para frente a gente vai estudar, isso se deu em vários setores de infraestrutura que foram se abrindo, setores que eram monopólios, né? E que foram aos poucos se abrindo para que em determinados segmentos da cadeia daquele setor a gente pudesse contestar o incumbente e com isso oferecer oportunidades de competição naquele segmento maduro para a concorrência. Na área de energia isso aconteceu na geração e na comercialização. Hoje a gente vê que na geração o ambiente é muito aberto para competição, ao contrário da distribuição, que é sempre um monopólio de um concessionário naquela determinada área, naquela determinada região, né? A mesma coisa na transmissão, mas na comercialização também o jogo está aberto para competição. Então veja que mesmo em setores que eram antimonopolizados, a regulação já vai abrindo espaços concorrenciais em segmentos da cadeia, especialmente quando identifica que esses segmentos estão maduros para a competição. Vamos então nos aproximando para já tratar do conceito de regulação. Acho que é um ponto importante aí do avanço do nosso estudo aqui. Mas antes disso, só aguentar um pouquinho a ansiedade. E antes disso, acho que vale a pena falar sobre o regime de repartição de competências da Constituição de 88. Né? A gente sabe que no regime federativo
é importante a correlação de forças, não é? E na Constituição de 88, o que se vislumbrou ali era mais espaços para estados e municípios, com a redução da predominância da União, não é? Isso não só em relação à receita tributária, pela incorporação de impostos que cabiam à União, né? Impostos únicos, energia, combustíveis, minerais e telecomunicações, mas também em relação à divisão de poder via repartição de competências, especialmente no campo legislativo, né? De maneira a permitir assim, um federalismo um pouco mais equilibrado. Então, a competência ela delimita o poder outorgado ao ente federativo mediante a especificação de algumas matérias, né, sobre as quais se exerce o poder de governo. Então, os estados e municípios ganharam mais espaço, né, para que, ao lado da União, regulassem matérias que se achassem sob a sua competência. Ainda que esse formato cooperativo não tivesse sido a tônica desse processo de descentralização do poder. Mas é fato que, na Constituição de 88, isso é identificado, né? E na prática, como é que funciona isso? Na prática, o princípio geral que informa a repartição de competências entre os entes federativos é o da predominância de interesses, né? Então, matérias, por exemplo, de interesse nacional ficam a cargo da União, matérias de interesse regional a cargo dos estados, e os municípios ficam ali com as matérias de interesse local. Além disso, ainda no campo legislativo, foram definidos domínios, né, de legislação concorrente, nos quais a União estabelece as regras gerais, né, a serem suplementadas pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios, de acordo com os artigos 24 e 30, inciso 2, da Constituição Federal. A Constituição, como a gente sabe, franqueou aos municípios matérias, competências legislativas privativas, né? Ou seja, o município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, né? Ainda que haja essa competência concorrente para suplementar a legislação federal e estadual. Então, os municípios têm sido ativos legislando sobre os mais variados assuntos, né? Interferindo abertamente no funcionamento dos mercados, inclusive ditando o que determinadas atividades devem ofertar, né? Isso é muito interessante. Eu lembro aqui, já que na época em que a plataforma Uber estava fazendo grandes disrupções no mercado de serviços de táxi, vários municípios tentaram bloquear as atividades da plataforma, né, da Uber, proibindo essas atividades no âmbito daquele município. Isso depois foi julgado, as suas legislações foram julgadas inconstitucionais, mas é fato que os municípios estavam exercendo as suas atribuições naquele momento. Bem, vamos falar agora do conceito de regulação, né? A gente já conseguiu aqui abordar algumas premissas para chegarmos até aqui. Falamos da repartição de competências na Constituição Federal de 88 e vamos falar agora então do conceito de regulação. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tem uma definição muito ampla de regulação, abrangendo tanto a regulação econômica quanto a regulação social, né? Na visão da professora, a regulação ela se constitui num conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada, né? Além das atividades sociais não exclusivas do Estado, sempre com a finalidade de defender ou de proteger o interesse público. Então veja que o interesse público também permeia toda atividade regulatória. E a gente falou aqui também, anteriormente, sobre essa proposta do Estado de criar uma densa rede de proteção, especialmente aos mais vulneráveis. Nós já comentamos isso aqui. E essa ideia de proteção social ela é tão ambiciosa
que ela cria espaços realmente formidáveis para a tutela dos interesses da vida do cidadão, né? Desde na área da saúde, na educação, no controle urbanístico, no meio ambiente, enfim. Então, essa ideia de proteção está tão presente no nosso cotidiano que já não dá mais para falar de uma sociedade inteiramente livre sem algum tipo de controle estatal, né? Seja através de normas de trânsito, diretrizes sobre zoneamento urbano, ou até mesmo proibição de campanhas publicitárias em relação a determinados produtos. Eu lembro aqui que o cigarro, por exemplo, a campanha publicitária de cigarro foi proibida tanto nas redes de televisão quanto nas rádios, né? Hoje você só pode ter propagandas de cigarro nos pontos de venda, né? Isso em função de uma determinação constitucional, no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 e parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz lá que a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior, ou seja, do parágrafo 3º, inciso 2, e conterá sempre que necessária advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Então, em função desse permissivo constitucional de restringir a propaganda do cigarro, hoje a gente só encontra a publicidade de cigarro, a propaganda de cigarro nos pontos de venda. Isso o quê? Isso em função dessa regulação mais restritiva em relação a produtos que causam mal, causam algum malefício à saúde humana. O professor Alexandre Aragão, ele então salienta que desse conceito de regulação está excluída tanto a atividade direta do Estado, como produtor de bens e serviços, como a atividade de fomento, né? Então, em consequência, nós teríamos aqui o Estado empresário, que é aquele que atua diretamente na exploração de uma atividade econômica, o Estado fomentador, que é aquele que concede subsídios ou incentivos fiscais, e o Estado regulador. Lembrando que tanto a regulação está excluída tanto no campo do Estado empresário, quanto no campo do Estado fomentador, né? Ainda de acordo com o professor Aragão, a regulação ela sempre pressupõe, portanto, um quadro normativo que deve buscar deve buscar o equilíbrio dos interesses em conflito, né? E esse quadro normativo, obviamente que ele deve obediência à hierarquia das leis, né? Então, em primeiro lugar, a Constituição Federal, irradiando todos os seus princípios e diretrizes para o ordenamento jurídico, né? Seguindo então das emendas das leis complementares, ordinárias e assim por diante. De modo que as três funções estatais normalmente atribuídas à regulação são de editar regras, assegurar a aplicação dessas regras e reprimir as infrações a essas regras editadas, né? Se a gente está falando aqui de uma atividade regulatória proposta por determinado município, e a gente já viu aqui que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local, a gente vai ver que a competência desse município para restringir determinada atividade econômica em relação ao meio ambiente, por exemplo, e hoje isso já está pacificado no Supremo, o município pode legislar sobre o meio ambiente, né? Isso se deve a essa atividade regulatória, onde o município, por exemplo, estabelece uma legislação proibindo a queima de palha de cana-de-açúcar. Isso é permitido, né? Tem até um tema que foi objeto de repercussão geral, que é o tema 145, lá no Supremo. O relator foi o ministro
Luiz Fux, no leading case do RE 586224. Acho que vale a pena dar uma olhada nesse julgado, mas é um município legislando sobre o meio ambiente e proibindo a queima de palha de açúcar e o uso de fogo em atividades agrícolas. Então, sendo tão amplo o conceito de regulação como a gente viu, já dá para afirmar que os três poderes da República, de uma certa maneira, podem se entregar a atividades regulatórias, né? Então, por exemplo, quando o Conselho Nacional de Justiça aprova o horário de funcionamento dos tribunais no Brasil, editando uma resolução a respeito, o que o CNJ está fazendo? Está, evidentemente, regulando, né? Está exercendo uma função ordenadora. Quando o Executivo, através do Ministério dos Transportes, por exemplo, baixa uma portaria disciplinando a diversidade dos meios de pagamento nas praças de pedágio nas rodovias, para prever o pagamento por Pix, o que o Ministério dos Transportes está fazendo? Se não exercendo também uma função ordenadora naquela determinada atividade econômica, né? E por que, então, os três poderes, em teoria, podem regular, né? De onde vem isso? Isso vem da própria característica do institucionalismo brasileiro, né? O institucionalismo é responsável tanto pelo desempenho econômico quanto pela ordenação social. E quem melhor explicou o papel do institucionalismo para o desempenho econômico foi um grande pensador, o Douglass North, né? E a partir do estudo do institucionalismo a gente vai entender melhor o papel que cumpre o Estado regulador, né? E por que isso? Porque o North ele vê as instituições essencialmente como sistemas de incentivos, né? Em qualquer tipo de troca. E é justamente como sistemas de incentivos que as instituições, por exemplo, se relacionam com os direitos de propriedade, né? Então, na medida em que as mercadorias possuem múltiplos atributos e os serviços múltiplas características, existem custos em identificar e mensurar todos esses atributos, né? São chamados custos de transação. E nos custos de transação entram componentes como examinar e verificar os termos, né, em que aquele contrato será celebrado, assim como garantir, né, a sua efetiva execução, né? Isso tudo compõe os custos de transação, porque você tem que verificar como aquele contrato será interpretado e executado numa determinada jurisdição, né, num determinado sistema legal, e isso implica em custos de transação. Portanto, a importância do Estado na definição desses direitos de propriedade decorre exatamente dessa função de garantia, não é? Especialmente em regimes de trocas cada vez mais complexas e impessoais, né? Nós estamos vivendo no mundo, especialmente nesse mundo online, nesse mundo digital, onde as relações de trocas, as relações comerciais se dão através das redes, né? Através das plataformas de comércio online, com elevado grau de especialização e divisão do trabalho. Isso demanda o quê? Cada vez mais a necessidade do Estado garantir proteção, garantir segurança para aqueles que transacionam nesses ambientes, né? Então, em relação aos direitos de propriedade, o que o Estado faz? Ele, na verdade, ele vem de proteção e justiça, né? Ele age monopolizando a definição e a garantia dos direitos de propriedade. Para se remunerar em relação a esses serviços, o que o Estado faz? Arrecada impostos, não é assim? Então, essa medida ela é vantajosa, né, sendo exercida pelo Estado, porque o Estado possui economias de escala aí,
né, para exercer essa proteção, né? Isso seria muito custoso se ficasse a cargo dos agentes privados, né, para desempenhar essas tarefas de garantir a execução e a proteção aos direitos de propriedade, né? Portanto, se o Estado tem essa função característica de oferecer a proteção e garantia dos direitos de propriedade para a sociedade, a gente nota que essa função ela não mudou, né? Ela permanece essencialmente a mesma até os nossos dias. De modo que, quando a gente fala que cabe ao Estado vender essa garantia aos direitos de propriedade, no fundo a gente está dizendo que cabe ao Estado instituir um sistema normativo, um sistema legal que preveja os direitos subjetivos, né, tuteláveis, e os meios pelos quais os indivíduos vão poder se valer para defender esse direito, né, mesmo contra abusos do próprio Estado. E aqui vale lembrar o seguinte: bom, mas o Estado pode desapropriar a propriedade? Claro que pode, né, desde que se dê através de prévia e justa indenização em dinheiro. Isso está no próprio texto constitucional. De forma que, na nossa visão, aqui já concluindo o conceito de regulação, regulação lato sensu envolve toda e qualquer atividade estatal de interferência nas atividades econômicas e sociais, né? Ora fundada em motivos de ineficiência de mercado, a gente vai ver isso aqui, quer dizer, a regulação que funciona para corrigir falhas de mercado, a regulação econômica, né? Ora para atingir objetivos públicos, né, que justifiquem essa intervenção. E aqui há uma preocupação, eu já também vou adiantar um pouco, porque toda hora que o Estado quer usar a regulação para perseguir o interesse público, basta, por exemplo, ele dizer que aquela determinada atividade é de interesse público, né? Ou seja, sempre é possível, através de manipulações, dizer que uma determinada atividade é do interesse público para o Estado poder regulá-la a partir daquele momento. Então, a gente emprega um sentido mais amplo à regulação, realmente para compreender toda e qualquer intervenção estatal às atividades econômicas e sociais, através das diversas manifestações de poder, né? Nós já vimos isso aqui. Após, então, a gente falar sobre o conceito de regulação, exploramos aí bastante já o termo, o que a gente entende por regulação. A gente começa agora a falar sobre regulação em poder de polícia, né? Porque uma coisa está vinculada à outra, e o poder de polícia foi que originou a ideia de regulação. Mas hoje, a regulação econômica, especialmente, ela absorveu todo esse resquício de poder de polícia, é isso que nós vamos ver aqui. Mas eu queria começar falando sobre os movimentos revolucionários, voltando um pouquinho lá no módulo 1, a gente falou sobre isso aqui. Esses movimentos revolucionários, tanto na Inglaterra quanto na França, eles clamavam por liberdade e o fim dos privilégios, né? Na Inglaterra, o que aconteceu? Houve forte resistência, forte contestação do poder divino dos reis. Os reis, como a gente comentou aqui, né, eles reuniam todos os poderes na sua figura, e para isso eles diziam que esses poderes eram poderes divinos, né? E, portanto, lá foi o parlamento que se opôs ao monarquismo e absolutista, e que resultou no Estado constitucional. Mas logo após a Revolução Gloriosa, o que ocorreu foi a emergência de agricultores livres, né, que corroeu toda a hierarquia dos estados. Então a nobreza logo se converteu no capitalismo agrário, e o que resulta disso é um Estado unitário, né, apoiado por indivíduos independentes, e cujo vínculo entre esses indivíduos e o Estado eram vínculos de natureza associativa, ou seja, era uma relação muito mais harmoniosa.
Na França, ao contrário, mesmo após a queda da Bastilha, a relação entre os revolucionários ela continua tensa e belicosa. A gente observa isso, né, durante todo esse processo que perdurou por 10 anos. A gente já explicou isso aqui. Então, para isso, o que foi preciso? Foi preciso manter uma estrutura hierárquica fechada, né, por muito tempo, fortalecendo a figura de uma autoridade estatal para garantia da igualdade de todos perante a lei. Então, veja que na França, o Estado é usado para libertar o indivíduo e lhe garantir direitos, né? De modo que o novo Estado, incorporando essa vontade geral, teve que se manter alto e poderoso como uma única fonte de autoridade legítima. E o nosso sistema, né, inspirado nesse ponto no sistema francês, endossa essa relação vertical entre cidadãos e o Estado, né? O Estado, então, ele é dotado de um poder de polícia que é a expressão pré-jurídica da subordinação do cidadão em relação ao Estado, certo? De modo que toda administração pública passa a gozar dessa supremacia, subordinando os interesses do indivíduo aos interesses da coletividade, né? E é nesse sentido que, então, se faculta ao Estado restringir o uso e gozo de bens e direitos individuais em favor da coletividade, né? Se a gente quiser recuar ainda mais no tempo, né, a gente vai ver que o homem no seu estado natural, e aí isso é muito Thomas Hobbes, né? O estado natural do homem, para Hobbes, é um estado violento e caótico, né? E o Hobbes tem aquela famosa frase, né, que o homem é o lobo do homem, né? E para Hobbes, o estado natural desse homem é a guerra, né? A guerra de todos contra todos, que é o que existe de mais cruel e verdadeiro. Então, para extinguir, para cessar esse estado de violência e acabar com a guerra, os homens devem, então, admitir ceder parcela da sua liberdade em favor do Estado em troca da segurança coletiva. Daí que vem esse poder todo conferido ao Estado para, em nome da coletividade, restringir direitos individuais. Surge, portanto, o Leviatã hobbesiano, né, que é uma autoridade inquestionável e cujo controle fica muito mais difícil, né, pelos cidadãos. Então, nós vamos ver que a estrutura autoritária desse Estado de polícia subsiste mesmo no Estado de Direito, né? O Estado de Direito endossa essa estrutura autoritária do Estado de polícia. É curioso isso, né? E como ele faz isso? Reconhecendo através de uma competência implícita da administração pública para definir de forma autônoma os meios de atuação, da sua atuação em relação ao particular, e no limite, para definir até o conteúdo de uma ordem pública que ele, Estado, deveria assegurar através da polícia administrativa, né? Então, aqui eu costumo brincar que assim, isso é muito resquício, né, desse poder monárquico que a gente estava comentando há pouco. A situação ela se torna muito mais grave quando a gente reconhece que esse poder de polícia é um poder discricionário, não é? Bastando que haja aí um relevante interesse da comunidade ou interesse público para que correlatamente exista esse igual direito de polícia no sentido de proteger o interesse público, né? Então, se o poder ele é discricionário, basta o Estado recorrer às cláusulas gerais. Isso ficou muito marcado no nosso direito administrativo, né? De modo que, para legitimar essa autoridade estatal, para legitimar o seu poder administrativo, basta, por exemplo, que a gente amplifique esses recursos a cláusulas gerais, a conceitos abertos, para que o direito administrativo se sinta à vontade
para trabalhar, por exemplo, com conceitos como ordem pública, não é? Sujeição geral, supremacia do interesse público. Veja que esses conceitos sempre permearam o direito administrativo de uma maneira ou de outra, né? E por fim, para a gente concluir essa e dar concretude a esse poder de polícia, nada mais útil do que as noções de coercibilidade, não é? E autoexecutoriedade dos atos administrativos como atributos inerentes a essa potestade estatal, né? E, se necessário, o Estado podendo se valer do uso da força. Então, essa ordenação social, que deriva precisamente de uma função própria e exclusiva do Estado-nação, ela está assentada nessa ideia de soberania, né, segundo a qual a autoridade do Estado é plenamente exercitável nos limites do seu território. Agora, será que esse poder de polícia de feição autoritária dialoga, conversa com a Constituição de 88? Bom, nós vamos precisar entender que, de fato, foi através da Constituição Federal de 88 que a gente promoveu grandes transformações no campo do direito administrativo, né? Primeiro, com a consagração de um Estado democrático de direito, cuja centralidade é a afirmação dos direitos fundamentais e da própria democracia, né? Disso decorre que todo ato administrativo ele deve respeito a esse conjunto normativo dotado de juridicidade. Então, o que se fala hoje é que a administração pública ela não deve estar subordinada apenas à lei, né, ao princípio da legalidade, mas sim aos princípios gerais de direito com assento constitucional, né, que legitima, portanto, os atos administrativos, né? Mas como é que na prática se operacionaliza isso tudo, né? Como é que essas transformações impactaram o direito administrativo? Bom, primeiro, incrementando o grau de responsividade dos administradores públicos, né? Eles devem estar atentos às aspirações e às demandas da sociedade, com a incorporação de procedimentos mais transparentes e de participação coletiva. Daí a gente vê crescer o número de consultas populares, né? Tomadas de subsídio, audiências públicas, né? E no campo econômico, a Lei de Liberdade Econômica, lá no seu artigo 5º, ela vai prever como requisito obrigatório para a edição de atos normativos ou alteração de atos normativos a avaliação de impacto regulatório, né? Nós vamos ver isso aqui em detalhe. Mas essas transformações também possibilitaram um respeito, digamos assim, elas querem que haja um respeito, uma proteção e a promoção dos direitos fundamentais dos indivíduos, né? Sem essa garantia do respeito e da promoção dos direitos fundamentais, a regulação carece de fundamentação. E, por fim, a Constituição submete a atuação dos administradores públicos a controles efetivos. Então, hoje a gente vê aí o direito de petição, de acesso ao judiciário, sendo muito prestigiado, né, e vistos como realmente mecanismos essenciais para que o particular possa se defender contra eventuais abusos. Resumidamente, então, na atualidade, os direitos fundamentais eles vinculam a atuação da administração pública e conformam a sua organização também como ente responsável pela ordenação social. No ângulo subjetivo, os direitos fundamentais eles se dividem em direitos de defesa, né, e direitos a prestações positivas do Estado. Nós vamos ver isso aqui com calma. No ângulo objetivo, o poder público ele assume deveres de proteção, né, a sinalizarem as ações administrativas para a consecução desse objetivo.
Então vamos olhar aqui do que se trata esses direitos de defesa. Os direitos de defesa, no âmbito subjetivo, eles atuam como escudo, como proteção para o indivíduo, né? E instituem normas de competência negativa, ou seja, é um não fazer do Estado. Então, se a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, não pode o Estado, por exemplo, proibir a atividade de motorista de Uber, né? Então, o motorista de Uber está protegido contra qualquer intervenção do Estado que venha proibi-lo de exercer aquela profissão. Por quê? Porque aí existe um direito de defesa, né, a ser exercido pelo particular. Então, qualquer lei que barre a plataforma e, consequentemente, bloqueie o exercício do trabalho do motorista de aplicativo, essa lei será considerada inconstitucional. Nós já, inclusive, mencionamos isso aqui antes. O direito a prestações positivas do Estado, ele se afigura absolutamente essencial para garantir um princípio fundamental lá do artigo 1º, inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana, né? Então, o Estado precisa prover determinados serviços, a gente já falou disso, educação, saúde, né? E o próprio direito à vida também, né? O Estado precisa encampar uma série de ações para que o indivíduo possa, e se não o fizer, o indivíduo pode exigir do Estado que lhe garanta essas condições essenciais, e o direito à vida é um direito essencial. Isso explica, inclusive, a existência, né, da Lei 6259 de 1975, que instituiu o Programa Nacional de Imunizações, né? Mais recentemente, durante a pandemia, nós tivemos aí por parte do Poder Executivo a edição da Lei 13979 de 2020, que instituiu uma série de medidas para enfrentamento da Covid-19, né? Então, o que o Estado faz? Ele, como ele deve proteger as pessoas, e isso vale mesmo contra a vontade delas. Eu lembro aqui do tema de repercussão geral 1103 no Supremo, onde se decidiu, por exemplo, que a campanha de vacinação era obrigatória e deveria ser aplicada às crianças e adolescentes, mesmo contra a vontade dos pais, que eram contrários à vacinação por convicções filosóficas, religiosas ou qualquer outra coisa. Então, esse tema é o tema 1103, de repercussão geral no Supremo. E por que isso? Porque realmente o cidadão ele pode exigir esse direito a prestações positivas do Estado, que deve garantir ao cidadão o direito à saúde, né? Isso está lá, inclusive, no artigo 196 da Constituição, onde se diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Outro exemplo de direito a prestações positivas a ser exercida contra o Estado é a garantia de um mínimo existencial, né? Isso também faz do cidadão, ou confere ao cidadão o direito a exigir essas prestações do Estado. Na dimensão objetiva, os direitos fundamentais criam deveres para o Estado, né? E até a gente já comentou isso aqui. Que deveres são esses? Deveres de garantir a livre iniciativa, né? Deveres de garantir os direitos de propriedade, nós já mencionamos isso. Deveres de garantir a segurança pública, né? Então, tendo dito isso, a gente pode concluir que tanto legisladores quanto os dirigentes do governo, a eles compete, né, concretizar, ampliar ou restringir o conteúdo dos direitos fundamentais. E se a Constituição operou todas essas transformações, a gente, a essa altura, não pode esquecer realmente aí da análise de toda a análise consequencialista das decisões políticas, né? E esse consequencialismo, a gente vai investigar aqui, ele tem dupla vertente.
Na vertente do pragmatismo, ainda sem compromisso com o utilitarismo ou com qualquer análise econômica do direito, o olhar é voltado para os prognósticos gerados por um par de escolhas, né? Então, a ideia aqui é simplesmente analisar as consequências de cada decisão, independentemente da expansão do bem-estar social. E por que isso? Porque pode ser que a decisão política nada tenha que ver com a expansão do bem-estar social, nada tenha que ver com o utilitarismo. Ela pode, por exemplo, ter sido pautada por um critério de proteger uma posição minoritária. E eu lembro aqui da Lei 12.990 de 2014, que reservou aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos, né? Inclusive por um período de 10 anos, vai acabar agora. Então, o critério utilizado aí não levou em consideração a maximização da utilidade para todos os membros da coletividade, né? E simplesmente optou-se por privilegiar aquela minoria estigmatizada, né? Quando o critério puramente consequencialista assume um viés econômico, aí é porque a gente tem interesse em analisar as escolhas individuais e o processo decisório diante de situações de escassez, né? Aqui as coisas mudam um pouquinho. E aí a base universal para essa análise será a abordagem de Law and Economics, né? Que é a análise econômica do direito, fundamentalmente assentada em 3 pilares. Primeiro, que toda decisão humana ela é racional. Então, a gente avalia, sob o viés de Law and Economics, a maximização racional das necessidades humanas. Segundo, que as reações individuais elas são baseadas em incentivos. Então, os agentes econômicos são incentivados a adotar determinados comportamentos. E, por fim, que as regras jurídicas elas devem ser avaliadas sob a régua da eficiência em sua aplicação. Então, a análise econômica do direito ela se vale desse arsenal da teoria microeconômica, não é? A literatura econômica está realmente aí impregnada de conceitos e princípios, e vale a pena para o jurista, quando se trata da regulação econômica, conhecer essa abordagem. E por que isso? Porque com esse suporte a gente pode ter mais lastro para responder a problemas complexos, né? Sabendo, por exemplo, que os agentes comparam os benefícios e os custos antes de tomarem sua decisão, certo? E esses custos e benefícios, eles são avaliados segundo as preferências dos agentes e um conjunto de informações disponíveis no momento da avaliação que o agente faz, né, para tomada de decisão. Essa análise para tomada de decisão, ela é sobretudo consequencialista, né? E por quê? Porque leva em consideração o que vai acontecer em termos probabilísticos depois que a decisão é tomada, né? Se eu tomar essa decisão, o que acontece logo depois que a decisão é tomada? Isso responde a uma série de decisões, ações, escolhas individuais, por exemplo, entre investir na compra de um carro ou deixar o dinheiro aplicado no banco, né? Alugar um imóvel ou continuar morando na casa dos pais. Todas essas questões corriqueiras, elas disparam decisões motivadas, segundo a ótica econômica, motivadas em análise de custo-benefício. Então, antes de decidir, o agente sempre procura, ou deveria pelo menos, avaliar as normas e preceitos legais para saber em que medida elas facilitam ou atrapalham o uso eficiente dos seus recursos, né? Ou do uso que ele pretende dar àqueles recursos. Fundamentalmente, a análise econômica do direito ela é prospectiva, ela é altamente prospectiva, né? Ela pertence ao que nós conhecemos pela ética consequencialista. Mas por que a gente, então, deve se preocupar com essa abordagem? Porque, em essência,
toda intervenção do Estado na economia deveria ser capaz de gerar os incentivos corretos aos agentes econômicos, não é? Seja na elaboração de leis, políticas públicas ou mesmo nas decisões judiciais. Bom, se é assim, né, dá para a gente imaginar um mundo ancorado em escolhas racionais que buscam a maximização da satisfação pessoal, né? De modo que, no agregado, a soma de bem-estar individual deve representar o bem-estar social, né, medido pela máxima eficiência. Então, como a gente está falando sempre aqui que as decisões políticas, a regulação deve produzir eficiência, acho que cabe indagar de que eficiência, afinal, nós estamos tratando, né? Na doutrina clássica, na economia clássica, existem dois critérios de eficiência. O primeiro critério é a eficiência de Pareto, né? E o segundo é o critério Kaldor-Higgs. O primeiro, a eficiência de Pareto, ela é obtida quando a gente consegue melhorar o nível de bem-estar de alguém sem piorar o nível de bem-estar de nenhuma outra pessoa, né? Então, por exemplo, se uma legislação consegue redistribuir a riqueza, né, entre os agentes, de modo que alguns fiquem em melhor situação, sem que haja piora na situação de qualquer outro agente, nós temos aí uma melhoria de Pareto. Pelo segundo critério, que é um critério mais amplo, e o bem-estar social, né, nesse caso, é apurado pela soma do bem-estar individual, esse critério não se preocupa se alguém foi prejudicado, desde que o resultado total seja superior ao resultado original, né? A gente vai ilustrar melhor isso com o exemplo da construção de uma hidrelétrica, né? Esse é um exemplo fornecido pela doutrina. Então, a construção de uma hidrelétrica, ela proporciona mais energia para o sistema, né? Para a sociedade em geral. E essa energia pode ser, inclusive, mais barata. Mas, por outro lado, a construção da hidrelétrica importa no alagamento, né, de uma grande reserva de área, né? E isso implica em custos ambientais e também em indenizações para aquela comunidade afetada, certo? Que terá que ser deslocada daquela região, enfim. Mas, se o benefício for maior do que os custos, nós temos aí a medida de eficiência pelo critério Kaldor-Higgs, né? Para ter certeza dessa conclusão, basta a gente verificar então se houve ganhos, os ganhos para os consumidores foram maiores que as perdas para a população atingida pela barragem, né? De modo que se a avaliação dos benefícios exceder o valor dos custos, ou seja, se os benefícios menos os custos for maior que zero, a gente conclui que há benefícios líquidos. Bem, vamos aí então dizer qual é o ponto de contato, afinal, entre a regulação econômica e o poder de polícia, né? Já que nós estamos tratando do poder de polícia totalmente reconfigurado diante da economia da regulação. E aí é Gustavo Binnenboim, um livro extraordinário, Poder de Polícia, Ordenação, Regulação, Transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Esse livro é da editora Fórum e o Gustavo ele passeia por todos esses conceitos e é ele que nos fala que o poder de polícia das atividades econômicas é apropriado nos dias de hoje pela lógica da economia da regulação, né? E por quê? Porque o direito admite receber influxos da economia, né, para responder todos esses desafios do mundo moderno. Como é que isso acontece? Bom, o direito, nesse caso, estabelece uma relação de dupla instrumentalidade com o mercado e o Estado, né? De um lado, a economia de mercado instrumentaliza o direito, né, exigindo instituições jurídicas capazes de viabilizar o funcionamento dos mercados. Então, direito de propriedade, assegurar os direitos de propriedade, assegurar a execução dos contratos, né? Estabelecer órgãos de mediação, portanto. E de outro, o próprio direito se converte
instrumento do Estado, né, que utiliza para regular o mercado de diversas maneiras, sempre orientados para a busca de objetivos socialmente desejáveis. Aí nós estamos falando aqui da busca de eficiência, maximização da riqueza, temperada, é preciso dizer, né, temperada sempre com a proteção ambiental e os efeitos redistributivos. Eu tenho para mim que a contribuição mais valiosa da análise econômica do direito está na compreensão de que as instituições devem assumir a criação de estruturas de incentivos, né, a nortear, assim, os comportamentos dos indivíduos. E é curioso, assim, a gente notar que a resposta dos agentes às normas jurídicas vai nos ajudar se essas normas criaram ou não esses sistemas de incentivos, né? Então, a pedra de toque de toda intervenção estatal na economia passa a ser a preocupação com a eficiência, embora a gente saiba outros objetivos de interesse geral também possam ser perseguidos. Concluindo essa parte, o poder exercido, o poder de polícia exercido de forma discricionária, por meio de normas de sujeição, né, ele passa a ser dominado no âmbito econômico por estratégias institucionais comprometidas com a expansão da eficiência dos mercados e a geração de riqueza. Eu acho que essa é a principal, o principal achado aqui, né? De modo que aquela regulação, comando e controle típica do Estado de polícia, que prescreve a conduta e sanciona a conduta, essa regulação vai se desfazendo, né, para dar lugar a métodos e técnicas e instrumentos de regulação mais flexíveis, como, por exemplo, a regulação por incentivos, né, operado pelo binômio prescrição-prêmio. Significa que a regulação ela concebe hipóteses normativas de estímulo ou indução, né, voluntária de comportamentos, acompanhados de mecanismos econômicos de recompensa. Então, isso é o que há de mais hoje moderno nos instrumentos regulatórios, que eu diria, a perda do interesse por essa regulação, comando e controle, muito típica de estados autoritários, e inclusive influenciou as atividades iniciais das agências reguladoras, né, para normas indutoras, para uma regulação por incentivo, aquela que premia comportamentos dos agentes que voluntariamente venham aderir a novas práticas, a novos mecanismos regulatórios. E, claro, quando isso acontece, eles são premiados, né, por essa regulação por incentivos. Do ponto de vista tarifário, nós vamos falar agora de tarifas, precisamos entender como é que a regulação por incentivos se aplica na prática, né? Então, nós vamos começar a falar aqui da regulação pelo custo de serviço, tá? Antes até de chegar na regulação por incentivos. A regulação pelo custo do serviço ou regulação por taxas internas de retorno significa na prática que a firma regulada tem uma receita garantida com base nessa taxa de retorno, né? Mesmo sendo muito ineficiente. Eu vou explicar aqui isso em detalhes, tá? Como é que funciona esse mecanismo de garantia pela taxa interna de retorno? Nesse caso, a firma regulada, ela consegue estabelecer preços, né, que remunerem os seus custos totais e deixem ainda uma margem de lucro que corresponde a essa taxa interna de retorno, né, sendo essa taxa interna de retorno adequada à continuidade das suas operações, né, da produção de bens e serviços. Então, vamos imaginar que a taxa de retorno tenha sido estipulada em 12% ao ano, né? Obviamente que isso será comparado com a taxa de inflação, enfim. Mas digamos que o regulador estabeleceu essa taxa de retorno de 12% ao ano. Se a empresa fizer diversos investimentos, né, mesmo que esses investimentos não sejam adequados ou sejam realizados até em locais em que não haverá retorno, não haverá nenhum benefício para a população,
Mesmo assim, essa empresa se beneficia porque sobre esse investimento ela garante essa margem de lucro, essa taxa de retorno de 12% ao ano, né? E com isso a gente se deparou com um fenômeno bastante conhecido, que é o fenômeno de incentivar a empresa a fazer sobreinvestimentos, né? Mesmo onde não havia necessidade, a empresa fazia investimento para se garantir dessa margem de lucro, né? E quais foram os problemas identificados com essa regulação por custo de serviço, ou pela taxa interna de retorno? Na verdade, foram 4 problemas, tá? O primeiro problema diz respeito à dimensão do capital investido, tá? Que vai compor ali a base de remuneração dos ativos, né? Ou seja, seria necessário todo aquele capital investido, todo aquele CAPEX realizado para fazer frente à prestação de serviços? Quais os ativos que deveriam formar essa base de cálculo da empresa, né? Ou seja, que tipo de investimento, a qualidade do investimento é necessária. Mas qual o critério que a gente vai adotar para incorporar aquele ativo no contrato, né, na prestação de serviço? Que tipo de ativos serão incorporados para a prestação de serviço? O segundo problema foi exatamente determinar qual era essa taxa interna de retorno atrativa, né, que remunerasse adequadamente a empresa. Terceiro problema diz respeito a uma assimetria de informação. Quer dizer, a gente sabe que essa taxa interna de retorno era necessária para remunerar os custos totais da empresa. Então, não só investimentos, mas as despesas operacionais também, né? E para isso, a agência reguladora, o regulador tinha que se dedicar a fazer uma auditoria nas despesas operacionais, nos custos da empresa regulada, né? Ou seja, isso requeria uma boa contabilidade regulatória e, obviamente, um autoconhecimento do setor pelo regulador, né? O regulador tinha que entender todo o processo produtivo da empresa regulada e isso aumentava os chamados custos de agência, né? Por fim, um quarto problema identificado foi estimar corretamente a demanda, né? Por parte do regulador. Por quê? Porque ao determinar o preço que compensasse os custos operacionais, mais a remuneração do capital investido, o regulador culminaria indiretamente por definir as quantidades vendidas, né? A demanda daquele setor. Então, exigia-se assim uma informação perfeita, totalmente alinhada entre o regulador, o regulado e exigia-se do regulador um conhecimento profundo daquele setor que ele estava atuando. Ora, todos esses problemas que nós estamos noticiando aqui deram ensejo assim a uma mudança de rota, né? Nós saímos então da regulação pelo custo do serviço para uma regulação por incentivos baseada fundamentalmente no método price cap, ou seja, do preço teto, né? Esse método, como é que ele funciona? Ele assume que o poder público consegue definir bons indicadores de performance, né? E com isso ele deixa o privado, deixa a empresa regulada escolher os meios e os instrumentos para atingir aqueles indicadores de performance, né? Obviamente na busca orientada para o melhor resultado. Eu escrevi sobre isso no meu livro Fundamentos da Regulação, uma análise jurídico-econômica publicada pela editora Singular de São Paulo e falei exatamente sobre a diferença entre regulação por custo de serviço e a regulação por incentivo do ponto de vista tarifário e mencionei que muitas vezes na regulação por incentivo também o regulador acaba de certa forma combinando um pouco as coisas, introduzindo uma pequena parte da regulação pelo custo de serviço, quando, por exemplo, o regulador na regulação por incentivo, ele quer ainda assim apurar os custos envolvidos, né? E sobre os custos estabelecer um markup, né? Um teto ali para o setor. Na regulação price cap, então, os preços eles são
revistos normalmente entre 4 a 5 anos, né, nas chamadas revisões tarifárias. E nessas revisões tarifárias, o que acontece? Os preços são ajustados pela taxa de inflação e subtraídos de um fator de produtividade, o chamado fator X, né? Inclusive, o TCU já orientou a diversos setores econômicos a adotarem o fator X, porque isso representa ganhos para os usuários, né? Ou seja, essa captura de produtividade terá que ser compartilhada com os usuários na forma de menor tarifas, né? Na forma de tarifas reduzidas, né? Mas aonde está o incentivo, então, afinal, né? O incentivo está em que, no período entre revisões tarifárias, o chamado lag regulatório, nesse intervalo, a firma ela captura todos os ganhos extraordinários, né? Ela não tem que compartilhar esses ganhos com os usuários, né, durante esse intervalo. E aí é que reside o incentivo para que a empresa busque a produtividade, busque incorporar novas tecnologias aos seus produtos e processos, né, de modo que consiga reduzir custos e, com isso, ofertar uma menor tarifa lá no outro ciclo de revisão tarifária. Dito isso, acho que a gente consegue avançar aqui já para tratar da principal função da regulação econômica. Quando a gente vai no livro-texto, é sempre falado que a função da regulação econômica é corrigir falhas de mercado. E nós já vimos aqui também que mercados perfeitamente competitivos, eles são raríssimos, né? Por mercados perfeitamente competitivos, nós devemos entender aqui mercados com muitos fornecedores, muitos compradores, muitos consumidores, mercados em que todos os agentes são totalmente informados, não há barreiras de entrada e de saída, né? E você consegue comprar seguro para todos os riscos. E a gente sabe que mercados apresentam falhas, né? E para corrigir essas falhas, a regulação econômica atua no sentido de gerar aquela eficiência que o mercado por si só, não é capaz de fornecer. Então, falhas de mercado são situações em que o mercado não consegue produzir uma alocação natural que seja eficiente, né? E aí as transações de mercado acabam gerando efeitos negativos para todos. Nós vamos aqui apontar as principais falhas de mercado e vale a pena até depois, quem quiser, né, se aprofundar, tem um livro formidável do Michael Sandel, que é professor de filosofia em Harvard, e o Michael Sandel já dizia que há coisas que o dinheiro não compra, né? E aí ele dava exemplos como adoção de crianças, sexualidade, direito de voto, poluição, transplante de órgãos. Isso tudo são atividades, né, bens, direitos e serviços que não podem ser transacionados no mercado, né? O mercado aí nunca, jamais será um elemento organizador eficiente em se tratando desses bens, direitos e serviços. Então, o Sandel já dizia que o mundo não é uma mercadoria, né? Muito bem, vamos falar então dos exemplos de falhas de mercado. O principal, nesse caso, é observar que a regulação vai atuar para mimetizar as forças de mercado, ou seja, a regulação vai atuar tentando gerar a expansão do bem-estar social, tá? Primeiro exemplo, então, nós vamos falar sobre a simetria de informação. A gente sabe que a busca por informação, ela importa em custos, né? São chamados custos de transação. Se você, por exemplo, vai comprar um imóvel, você vai buscar informações sobre aquele imóvel, né? As características do imóvel, a rua, a localização, né? A vizinhança, o acesso, se o acesso é bom, se não é bom, enfim. Mas por mais que a gente se esforce nessa busca, o dono do imóvel sempre terá mais informações do que aquele que busca efetuar a sua compra, né? Ele conhece melhor o seu ativo do que o potencial comprador.
Então, essa distribuição desigual de informações entre a parte ofertante e a parte demandante, ela causa imperfeições, né, nas alocações e favorece, então, comportamentos indesejáveis de determinados agentes. A literatura cita como um exemplo clássico de assimetria de informação a venda de carros usados, né? Até se diz aí jocosamente, né, que quando se confia em alguém, assim, daquele eu compro o carro usado, né, um carro usado. E quando essa vantagem em relação à simetria de informação, né, ela é obtida antes da transação, disse aí que a gente tem um problema de seleção adversa, ou seja, normalmente aquele que detém a informação e que faz uso dela para poder vender ou transacionar no mercado, esse agente ele está produzindo uma ineficiência porque o mercado acaba selecionando um comprador que depois certamente vai se arrepender dessa compra, né? Por outro lado, se essa assimetria for usada após a transação, nós temos o que a literatura chama de risco moral, né? Uma empresa, por exemplo, que ganha um leilão se valendo de uma informação que nenhuma outra tem e usa essa informação depois para ter algum tipo de benefício, ajuizando uma ação contra o poder público, por exemplo, ou tentando eventualmente pagar uma outorga com um precatório, algo que naquele momento não era permitido, mas ela já sabia que haveria essa possibilidade no futuro. Essas assimetrias de informação, elas geram essas ineficiências e precisam ser corrigidas pela regulação. Um outro exemplo de falhas de mercado são os bens públicos. E nós vamos delinear o conceito de bens públicos aqui para que vocês consigam fixar bem esses conceitos. E já antecipando, quer dizer, de novo, o mercado não será um elemento organizador eficiente quando se trata de gestão desses bens, não é? A ideia aqui proposta é de que o Estado assuma essa gestão. Do ponto de vista econômico, os bens públicos eles são classificados em bens não excludentes e não rivais. Talvez a maneira de entender melhor isso seja a partir de uma leitura inversa, ou seja, o que são bens excludentes e bens rivais, né? Vamos aos exemplos aqui. Um fabricante de camisas, vamos pegar aqui o exemplo de um fabricante de camisas, ele pode decidir vender os seus produtos apenas àqueles consumidores que estejam dispostos a pagar o preço pedido pelas camisas, né? Excluindo assim outros consumidores. Da mesma forma que o produtor de um modelo muito específico de automóvel, que produz em quantidade limitada, vai fazer com que o uso daquele automóvel por alguém impeça outros de usarem aquele veículo, né? E a gente chama isso, né, de consumo rival. Ou seja, o uso daquele automóvel por alguém reduz a quantidade disponível daquele mesmo automóvel para outras pessoas. Muito bem, vamos então, depois de ter feito essa explicação sobre o conceito de bens públicos e rivais, vamos falar agora dos bens não excludentes, né? E aí eu trago aqui o exemplo de uma rua pública, né? A utilização dessa rua pública, dessa via pública, é autorizada a todos indistintamente. Então, seja você um contribuinte regular de impostos ou um sonegador, ninguém pode impedi-lo de usar essa via pública, né? Ou seja, independentemente de quem paga ou não por um serviço, por se tratar de um bem não excludente, ninguém será impedido de usar esse bem. E aí isso traz um outro efeito, que é o efeito carona, né? A gente sabe que aqueles que contribuem pagando seus impostos, pagando as suas taxas para a prestação de serviço, subsidiará aqueles que não pagam por esses mesmos serviços. Esses que não pagam
vão pegar carona nessa história toda. Então, em função dessas características, os agentes privados não vão ter interesse em investir, em atuar nesses mercados. Bens não rivais. Então, vamos trazer aqui um outro exemplo. O ar, né? O ar atmosférico. Uma comunidade que aspira o ar numa determinada região, ela não deixa menos do ar para a comunidade vizinha. Então, se trata de bens não rivais. E aqui, eu gostaria de salientar um artigo emblemático, publicado em 1968 por Garrett Hardin. Esse artigo foi muito importante em função desses conceitos que ele traz. O Hardin narra a história de pastores que usavam um pasto comum e aberto a todos. Portanto, se tratava de um recurso público, né? Sob a condição de agir racionalmente, cada pastor buscava maximizar os seus ganhos, portanto, maximizar a sua utilidade, sua satisfação pessoal. De modo que, dia após dia, cada pastor introduzia mais uma cabeça, mais um animal ao pasto, né, aumentando o seu rebanho. Então, sob o pretexto de agir racionalmente, cada pastor, ele extrai ganhos extraordinários com a venda dos animais e, por outro lado, o estresse causado ao pasto pelo aumento de animais introduzidos é compartilhado por todos numa fração muito pequena, não é? Então, ou seja, sendo essa fração muito pequena, sendo a utilidade negativa de apenas uma pequena fração, o comportamento realmente esperado de cada pastor é adicionar mais animais ao pasto, né? E no limite, isso vai levar à sua exaustão. Então, a conclusão possível aqui é que esses pastores estão presos a um sistema que os compele a aumentar ilimitadamente a produção, sem levar em consideração as externalidades geradas pelo aumento do número de animais no pasto, né? Então, o que antes era um recurso comum, um bem público, liberado a todos os pastores, acaba se tornando um bem escasso e caro, né? Isso responde ao fato de que esse tipo de situação não pode ser entregue a mecanismos de mercado. Para quem tiver interesse, o título desse artigo do Hardin é classicamente conhecido como Tragédia dos Comuns. Um outro exemplo de falhas de mercado são as externalidades, né? E o que são as externalidades? Externalidades ocorrem toda vez que os agentes econômicos influenciam o bem-estar de outros, de terceiros, né? Pessoas ou empresas que assumem ônus ou bônus para os quais eles não concorreram. Ou seja, os terceiros não participaram de nenhuma maneira nessa relação jurídica e econômica. A poluição é um exemplo mais citado de externalidade negativa. Então, por exemplo, se existe uma fábrica e essa fábrica emite gases de efeito estufa, a regulação vai procurar fazer com que o proprietário da fábrica assuma os custos, ou seja, coloque sistemas de filtro ou qualquer tipo de sistema, né, de tecnologia capaz de evitar aquela poluição ou de mitigar aquelas emissões, né? Da mesma forma que terceiros que obtêm algum ganho, algum benefício de uma relação jurídica para a qual ele não concorreu, isso também é uma externalidade positiva. Dito isso, podemos já enfrentar o poder econômico, que também é uma outra falha de mercado, e no poder econômico, o agente ele tem essa capacidade de praticar preços acima dos níveis competitivos, né? Aumentando os seus lucros sem perder vendas. Esse é o conceito de poder econômico. Essa capacidade de exercer o poder econômico normalmente ocorre com os monopólios naturais, os oligopólios, os cartéis, né?
E a regulação ela é acionada nesse caso para que essa firma com o poder de mercado não abuse da sua posição, né? Causando assim um desequilíbrio concorrencial. Eu lembro aqui que normalmente empresas com poder econômico, poder de mercado, elas vão procurar o quê? Excluir rivais do mercado, né? Elevar custos dos rivais, causar qualquer dificuldade no funcionamento da empresa rival, bloquear o seu acesso a insumos vitais para a sua produção. Todas essas práticas serão condenáveis à luz da legislação antitruste, né? E aqui, quer dizer, a gente, falando de poder econômico, não podemos esquecer dos monopólios, né? Os monopólios, eles exprimem uma situação de fato, quer dizer, a firma que vende o serviço ou um produto para o qual não há substituto próximo, portanto, ela exerce um poder econômico, e como não há, essa empresa não se preocupa com a concorrência, porque ela normalmente está sozinha naquele mercado, ela vai poder cobrar preços acima do seu custo marginal, né? Vale lembrar aqui que em situações normais, o que acontece? O consumidor ele paga por uma unidade extra exatamente o custo de produção daquela unidade extra, né? Mas essa não é a situação que ocorre com os monopólios. Bom, e finalmente, ainda sobre as falhas de mercado, nós vamos tratar dos monopólios naturais. Essa é uma situação também bastante conhecida na teoria da regulação. E esses monopólios naturais, eles respondem a uma necessidade de se mobilizar grandes capitais, né? Normalmente são grandes investimentos necessários, tanto para a construção quanto para a expansão de infraestruturas. Então, nós estamos falando de rodovias, ferrovias, redes de saneamento, redes elétricas, aeroportos. Então, essas infraestruturas exigem realmente grandes somas de capital. E por quê? Porque ela trabalha com custos fixos muito altos, né? Fazendo com que esses custos totais eles caiam à medida que a produção aumenta. Então, a gente diz aqui que essas indústrias trabalham com custo médio decrescente, né? Então, e isso sem esquecer, obviamente, essa parcela inicial dos investimentos, né? Que ela é irrecuperável no curto prazo, o que a gente chama de custos afundados ou sunk costs no inglês, né? Então, o que ocorre com os monopólios naturais, né? Aqui a ideia é de que, como os custos fixos são muito altos, quer dizer, quanto mais usuários a rede ganha, mais rapidamente esses custos serão diluídos, né? Por sua vez, os custos variáveis são baixos, né? Então, o que faculta o monopolista cobrar preços menores no longo prazo. Os monopólios naturais, ou nos monopólios naturais, naturalmente há um só agente, uma só firma que gosta de melhores condições para produzir naquele mercado, tá? Por quê? Porque ela produz a um custo menor no lugar de duas firmas, né? Então é nesse sentido que a gente costuma dizer que existe nos monopólios naturais, ou o que fundamenta os monopólios naturais, são as economias de escala e escopo, tá? Seria, por assim dizer, antieconômico se duas ou mais empresas investissem numa rede paralela de água e esgoto, por exemplo, né? Seria que aqui vale a economia de escala, ou que uma ficasse responsável pela rede de água e uma outra empresa pela rede de esgoto, quer dizer, economia de escopo. Então, a grande preocupação da regulação com o monopolista é que o monopolista é price maker, ou seja, ele é formador de preços, né? Então, ele pode simplesmente produzir a uma escala subótima, ele pode produzir em quantidade inferior ao que o mercado demanda, cobrando preços elevados, né? De modo que
a regulação será concebida aí para exatamente forçar o monopolista a trabalhar com níveis de serviços, ou seja, tanto com qualidade quanto com uma quantidade adequada, a um preço médio que corresponda a esse custo médio no longo prazo, né? Fazendo com que os consumidores, os usuários, não paguem tarifas ou preços muito elevados. No serviço público, a gente vai entrar daqui a pouco na noção do serviço público e como é que o serviço público surgiu, a natureza dos serviços públicos, o regime incidente sobre os serviços públicos, mas originalmente as concessões de infraestrutura, saneamento, energia, ferrovia, elas realmente foram concedidas a um único concessionário, a uma única empresa, sob o fundamento de que haveria ali economias de escala e de escopo.